com toda a humanidade. Toda a humanidade. Porque penso eu que a primeira missão que Deus fez foi Deus dar o seu Filho. O seu Filho. Para todo que aquele que nele crê não pereça, mas viesse ter a vida eterna. Jesus, estando lá no céu, Deus resolve, um Deus tão grande, mas tão grande, ele se diminui e nasce uma manjedoura. Ele tinha uma missão, como cada um de nós temos uma missão. Aí a gente acha que fazer missão, fazer missões, é sair daqui, ir para a África, ir para os Estados Unidos, ir para outra cidade. Isso daí é fazer missão também. Mas cada um de nós tem uma missão, uma responsabilidade, como Jesus ele tinha e teve. E Jesus sabia o que ele iria fazer, e o resultado da sua missão o traria para toda a humanidade. Então a missão de Deus é que Jesus nascesse. Para que essa missão que Deus tinha com a humanidade? A maior missão que Jesus tinha era perdoar o ser humano do pecado. O pecado é o que nos condena. O pecado que nos traz aflição na nossa alma, ela traz transtorno para a nossa vida, ela pega o homem, ela trava os homens, coloca o homem em prisão, em cadeias, e assim o homem, ele não conhecendo a verdade, que Jesus é a verdade, ele perece neste mundo. Então Deus tinha uma missão. O próprio Jesus, ele tinha uma missão. Eu acredito que quando o homem pecou, quando a mulher também pecou, eles foram destituídos do jardim. A Bíblia nos diz que Deus então teria que enviar o seu Filho, e só o sangue de Jesus Cristo purificaria os nossos pecados. Então, o sangue de Jesus, ele purificaria os nossos pecados. A Bíblia nos diz assim, que o homem é ordenado a morrer uma só vez, depois sempre o juízo. Todas as vezes que o ser humano, o homem, ele nasce, ele vive, depois ele morre. Todos nós, um dia, nós que estamos aqui, tivemos a oportunidade. Um dia uma pessoa chegou até nós, veio, falou de Jesus para nós, e nós olhando para nós, e nós mesmos entrando no nosso coração. Isso que essa pessoa está falando é verdade. Eu tenho tristeza, as coisas que eu projeto no meu coração para fazer está errado. Parece que as coisas que eu quero fazer, parece que é o contrário do que eu quero fazer, do que eu quero que aconteça, vem a ser pior, vai dar tudo errado. Outra coisa que eu te digo, tudo aquilo que dá para você fazer, parece que vai de mal a pior, tristeza em cima de tristeza. Então, isso, quando Jesus ele veio, só Jesus ele viria e poderia estar preenchendo esse vazio do ser humano, do homem. Então significa que quando uma pessoa ela aceita Jesus como o único exclusivo salvador da sua vida, aquele vazio que está no coração dessa pessoa, então Jesus ele vem e preenche. Cada um aqui, quando uma pessoa veio e falou de Jesus para você, eu não sei se você veio, como eu uma vez vim pela primeira vez na igreja, eu sentei assim do lado assim, e aí eu estava decorrendo o culto, e as pessoas se ajoelhavam, as pessoas chorando. Aí quando foi no final, o pastor perguntou bem assim: quem quer aceitar Jesus como o único exclusivo salvador? Eu pensei no meu coração, eu não vou negar esse Jesus, eu não vou negar esse Deus. Eu nem sabia que era aceitar Jesus, mas pela fé eu aceitei a Jesus. E depois que eu aceitei a Jesus, eu vim à frente, recebi a oração, e depois disso eu me lembro que quando eu estava em determinado lugar, eu tinha aquela alegria, eu tinha aquele gozo, aqueles desejos que eu tinha no meu coração, era momentânea, que era realizado, mas quando eu saía daquele ambiente, era tristeza no meu coração. Eu tinha vergonha de mim mesmo, porque os meus próprios parentes, as minhas tias, os meus tios, eles diziam para minha avó: olha, o Zé Carlos, ele, se for desse jeito, ele não trabalha, ainda está namorando ainda, que era a Silvia, está namorando
se acontece de ele engravidar essa mulher, mãe, você vai ter que tratar do neto que é da mulher dele. Isso eu sabia que permeava no coração dele, eles falavam de mim. Eu me lembro que todas as vezes que eu ia para a missa, e quando eu ficava na fila para me tomar a hóstia, algumas pessoas, os jovens da minha idade, quando eles viam na praça, às vezes assim que eu praticava a capoeira, eu estava ali na roda e depois eu estava ali dentro da missa. Aí mesmo eu me excluía no meu coração, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu me lembro que a hora que eu estava saindo de dentro, as pessoas que não eram meu colega, eles me conheciam. Mas como que pode? Ele está na fila ali tomando hóstia, assim, não fez a crisma, não fez o catecismo, nem participa da missa. Não sabendo eles que eu fiz a crisma e fiz o catecismo 2, cada período do catecismo 2 anos e crisma 2 anos. Eles não sabiam, mas eu sabia o que eu estava fazendo. E quando eu saía dali de dentro da missa, eu estava lá fora, tornando a fazer aquilo que não era agradável a Deus. E cada dia, eu me lembro uma vez que era no carnaval, de noite eu estava descendo, e até hoje não esqueço, eu não esqueço desses dois casais, eles eram Deus e Amor. A irmã acho que conhece, acho que é Camilo, que faleceram uma vez numa excursão. Eu não esqueço nunca. Todas as vezes ele ia para a igreja. Uma vez eu estava vindo da praça, que eu estava indo na minha casa para pular o carnaval. Eu tinha que buscar algo da capoeira também, que eu teria que descer lá. A hora que eu estava vindo, eles estavam indo embora. Aí eles estavam com a Bíblia debaixo do braço. E eu disse assim: Senhor, eu queria ser igual a eles, tão diferente de mim. Porque eu saía da missa e ia praticar algo ali que era momentâneo, que trazia alegria para a minha alma, mas depois era tristeza. Tristeza após tristeza. Mas no meu fundo do coração, eu disse assim: mas um dia eu vou para essa igreja, porque lá o povo é diferente. O povo lá é diferente. Eles não fazem o que eu faço. Aí passando-se um tempo, a filha aparece grávida. Eu falei: e agora? O que eu vou fazer agora? Aí eu já tinha aceitado a Jesus. Falei: o que eu não tinha ainda? Não tinha aceitado ainda. Aí depois o menino, depois ela da noite, depois de 6 meses, eu me lembro que eu estava fazendo um bico. Mesmo ainda não tinha Jesus. Aí eu peguei, um amigo meu disse bem assim: olha, vamos para a igreja? No meu coração eu falei: eu ir para a igreja? Aí veio no coração outra voz, porque a maior luta que a gente tem não é com o vizinho, não é com o filho, não é com o marido, é com nós mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: que nós não temos que lutar contra o sangue, nem contra a carne, contra as hostes espirituais da maldade. Quem você mais alimentar na sua vida é o que vai te fortalecer, é o que vai te guerrear. Se você fortalecer a sua carne, da vontade e evasão, as coisas da carne, você vai se inclinar para a carne. Mas se você inclinar para ouvir a voz de Deus, fazer a vontade de Deus, você vai fortalecer. Então significa que eu queria mostrar para os meus parentes que seria tudo aquilo que eles achavam de mim que seria diferente. Eu aceitei a Jesus. E aí aquele dia é um processo que eu penso no meu coração, que cada um de nós tem uma missão. Missão não é só um dia, vamos dizer, no primeiro domingo do mês, que a gente vai ter missão, vai fazer missão. Não, missão é cada dia vencer o mal. Hoje o dia foi difícil para mim. Foi difícil, a semana passada também foi difícil. As coisas para mim não são fáceis. Se eu acho que se alguém pegar a minha cruz, não vai conseguir. Às vezes eu murmuro: Senhor, por que isso? Porque isso eu xingo às vezes assim. Mas eu paro e penso: mas calma aí, Deus foi abençoado tanto. Tem pessoas que não conhecem Jesus, não tem Jesus, está pior do que eu. Aí eu penso assim: Senhor, mas também tem irmão que eu conheço, são da mesma fé. É diferente a luta dele, mas eu acho que eu não conseguiria carregar a cruz que ele leva ou ela leva. Então é melhor eu ficar com as minhas lutas. Então o que eu quis pensar hoje? Disse assim: Senhor, o que eu vou falar? A Bíblia diz
diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê. Então a salvação vem pelo crer. Se você acredita e crê que Jesus ele ressuscitou e que ele tem o poder de perdoar os seus pecados, então a salvação é conectada com a tua vida e ele te salva. Isso é a maior salvação que um ser humano pode receber. A Bíblia diz assim que quando Paulo estava no cárcere, ele estava preso porque ele tinha expulsado o espírito imundo de uma mulher que tinha o espírito de adivinho. E vieram os homens ali, pegaram, bateram bastante em Paulo e prenderam. Mas a Bíblia, ele tinha todo o motivo de parar de pregar a palavra de Deus, de fazer missões, ele tinha todo o motivo da vida dele. Mas quando foi perto da meia-noite, ele cantava ali diante do Senhor. A Bíblia fala que perto da meia-noite as cadeias se abrem. Aí os carcereiros que cuidavam ali dos presos, que Paulo também era um dos presos, ele fica atônito, ele pensa no coração: agora que está aberta a prisão, todo mundo vai sair, agora quem vai ser preso no lugar deles vai ser sentenciado à morte, vai ser eu. E a Bíblia diz assim que ele queria fazer algo errado, ou seja, até mesmo pensar até que ele se matar. Ele disse que assim, o que é necessário para me ser salvo. Ele disse que assim, Paulo lá de dentro disse assim: olha, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então significa que para mim mudar de vida, eu não preciso mudar de religião não salva, mas quem salva é Jesus o Nazareno, que perdoa os nossos pecados e que cada dia nos purifica de todo o nosso pecado. É por isso que Jesus ele morreu por qual motivo? Foi por você e foi por mim. Qual é a razão de nós estarmos aqui hoje? É por causa do pastor Hector? Não é por causa do governador Oséias? Não, de maneira nenhuma. O motivo maior que nós estamos aqui hoje, porque você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. E você sabe que essa tristeza que permeia o seu coração, que as coisas que você quer fazer diante do seu coração estão erradas, você sabe o porquê que isso está acontecendo. Todas as vezes, todos nós temos uma chamada na nossa vida. Todos têm um dom. Se você olhar na história da Bíblia, todas as pessoas que foram chamadas de Deus colocou para ele um dom e um propósito na vida dele. Vamos lá então, porque eu não vou ter muito tempo. Eu poderia agora entrar agora na palavra, mas eu vou decorrer só para você poder entender. Cada um de nós tem um propósito e uma missão. Cada um de nós que estamos aqui, um dia nós ouvimos a voz de Deus. Ouvimos a voz de Deus, se convertemos, entregamos a nossa vida para Ele e nós estamos encaminhados até o dia que Jesus ele caia nas nuvens e nos vimos buscar. Mas se nós não alcançarmos a vida dele, nós fecharemos nossos olhos e estaremos com Ele, porque a Bíblia nos diz que nós ouviremos Ele a partir que nós fechamos nossos olhos deste mundo, nós dormimos em Cristo. Então significa que cada um de nós estamos com essa fé, com essa esperança no nosso coração. E Deus tem colocado algo no nosso coração e nós temos que olhar para Jesus, o nosso alvo, que nos salva e nos purifica. Então significa que cada um de nós, se rejeitarmos o Filho de Deus, a Bíblia diz assim: se nós se envergonharmos de Jesus diante dos homens, a Bíblia fala que naquele dia Jesus, Ele vai se envergonhar de nós diante do Pai. Então um dia nós o aceitamos a Jesus porque nós ouvimos os nossos ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir, nós ouvimos e criou a fé no nosso coração e nós o aceitamos. E nós estamos em processo. Mas e aqueles que não conhecem Jesus? Podem ter oportunidade? Podem ter oportunidade. E qual a oportunidade? E qual dia é o dia verdadeiro? Qual dia aceitável? O dia da salvação? Pode ser hoje ou pode ser amanhã? Não, amanhã não pertence, é hoje. A Bíblia nos diz assim que havia um homem, tinha um rico
ele morreu. A Bíblia fala que ele foi levado ali no lugar de tormento. Ele sabia que ele tinha morrido. E quando, então penso eu, uma pessoa que tem Cristo, Jesus, aceita Jesus pela fé, quando ele sai dessa vida, ele dorme no Senhor, está dormindo, nem sabe que morreu, está dormindo. Mas a pessoa que não tem Jesus, quando ele morre, eu acredito pela parábola, que ele morre, ele é consciente que morreu. Então, consciente que ele morreu, ele pede ali naquele momento, dizendo para Abraão: Abraão, passa ali o dedo da sua dedo na minha boca, porque o lugar que estou aqui está muito quente. Aí ele disse assim: olha, quem está aí, quem está para cá, não pode passar, porque é uma grande divisão. Ele fala: então avisa os meus irmãos que estão na terra, para que não venham neste lugar. Ele disse assim: mas como tão pouco os mortos saírem daqui, eles não vão acreditar. Se já tem os profetas, Moisés, que pregam a palavra, então muito menos o morto. Se tem um vivo que prega e não acredita, então menos o morto que sair daqui. Então mostra, olha bem para você ver, que existe um mundo espiritual, sim. Por isso que é importante receber Jesus nesta vida. Porque se você e eu, quando aceitamos a Jesus como único e exclusivo Salvador, nós passamos da morte para a vida. A Bíblia diz assim, quando Jesus estava ali com os discípulos, aí uma pessoa disse assim: Senhor, deixa que eu vá fazer enterro de outras pessoas, eu fazer as pessoas, depois eu te siga. Sabe o que Jesus disse? Ele falou: deixa que os mortos enterram os mortos. Então significa que quem não tem Jesus está morto. E agora, quando nós optamos no nosso coração, dizemos assim: eu quero morrer para este mundo, morrer para o mundo e nascer para Cristo, significando que os nossos pecados, quando nós morremos para o mundo, nós nascemos em Cristo, e os nossos pecados, daí então Jesus ele perdoa os nossos pecados. Porque a maioria das pessoas hoje estão com depressão, a maioria das pessoas hoje tem. Essa semana mesmo passada, retrasada, tinha uma pessoa que estava querendo morrer, não tinha alegria na vida. Aí eu pensei, olhei para ela e disse assim: sabe por que você quer morrer? Porque a sua alma está angustiada, a sua alma está ruída. Por que você não vai para a igreja? Vai para a igreja, ouve a palavra de Deus, siga a instrução da Bíblia, obedeça a palavra de Deus. Eu quero ver se o Espírito Santo não vai habitar em você. Aí eu tive a oportunidade, olhando para a vida da pessoa, eu tive que fazer isso. Porque isso é dom que Deus dá para você e dá para mim. Basta você ter fé. Eu disse bem assim para a pessoa, e a cabeça da pessoa cheia de ferida, eu sabendo o que tinha cometido na vida dela. Quando uma pessoa ela está mais para o mundo, a Bíblia fala que há um espírito que habita nessa pessoa, que essa pessoa vem fazer algo que não queira, mas o espírito que está nessa pessoa, que habita, ela começa a trazer algumas coisas que não são favoráveis. E quando eu estava olhando para essa pessoa, um monte de ferida na cabeça. Aí eu falei: senta, eu vou fazer uma oração. Eu falei: vem assim, pela fé. Presta bem atenção, não. Jesus disse assim: se a gente colocar a mão sobre os enfermos, curarão. Sim, eu falei assim: Deus vai curar a sua cabeça, as suas feridas, vai secar a sua cabeça. Só que eu quero que você entenda que não é a minha mão que vai te curar, não é eu, José. Vai ser Deus que vai curar a sua cabeça. O Espírito que está na sua vida vai manifestar agora e vai sair de você. Eu coloquei a mão sobre a cabeça da pessoa e a pessoa manifestou um espírito mal, uma entidade maligna na vida da pessoa. Essa semana, eu encontrei, já está tudo certo. Eu estou falando isso não para a glória, não. De maneira que para você ver que existe um poder sobre a nossa vida. Existe um menino que está trabalhando comigo ali. Às vezes a gente fala: poxa, a gente está na igreja, a gente vem, senta aí, a gente fica questionando: poxa, hoje eu não tive oportunidade, eu não louvei a Deus. Às vezes a gente senta aqui: poxa, eu não prego mais a palavra, mas o campo é lá fora. O que significa isso? Uma das maiores práticas que eu faço, às vezes que eu faço, eu tenho as minhas fraquezas, como cada um de vocês tem as suas fraquezas. Eu sempre falo de Jesus, entrou um menino comigo trabalhar lá, aí ele falou para mim que ele morava numa cidade, ele era mexendo com droga, ele era viciado, depois ele se amigou, depois ele casou, tem duas crianças, um rapaz de 26 anos,
Aí eu me identifiquei, falei, eu sou da igreja, assim. Aí, toda vez que eu ia pregar, eu sentava no canto, ficava assim, ele observando, eu achava que ele observava, mas ele observando, tá? Aí eu preguei e falei para ele, Jesus, falei, você acredita que ele pegou, ele falou assim, José, eu aceitei Jesus. Falei, não acredito. Ele falou assim, que é Jesus. Eu estou lá na igreja lá, que era do pastor Marquinhos, residencial. Eu e minha esposa voltou. E eu aceitei Jesus. Falei assim, que bom. Aí, depois passou o quê? Mais 15 dias, ele falou, vou se batizar. Falei, sério? Falei, significa batismo então? Eu estava fiado. Ele falou assim, significa batismo é morrer para o mundo, nascer em Cristo. Eu falei assim, que bom. Aí ele continuou comigo um dia no meu trabalho para me se batizar. Eu falei, sim, isso significa que ele foi e se batizou. É uma missão. Se você fala de Jesus para as pessoas, é uma missão. Não precisa um culto de hoje, muitas vezes eu não vou lembrar em missão. Eu te disse, a gente tem uma missão todos os dias. Às vezes nós temos uma missão por nós mesmos, de enfrentar as dificuldades que tem. Tem aqueles dias tristes, aqueles dias que a gente questiona por nós mesmos. Poxa, Senhor, mas essa luta. Aí, poxa, eu tenho uma missão. A maior missão que Jesus fez foi morrer por nós. Os apóstolos, os discípulos tiveram uma missão. Paulo teve a sua missão. Enfim, todos tiveram a sua missão. Às vezes dá para nós, tem horas na nossa vida que dá vontade de largar tudo. Por quê? Porque as coisas começam a virar na nossa vida, às vezes na nossa família. Isso traz para nós, nosso coração, até mesmo quer que a lâmpada que deu a chama de cada um diante de nós, ela quer apagar, mas ela não apaga, ela quer se apagar. A gente quer parar, mas a Bíblia nos diz assim que nós somos mais do que vencedores. Aí vamos pensar, se Jesus não sofreu, por que eu não posso sofrer? Se aquele que perseguia foi o maior missionário da história, ele era perseguidor, agora é perseguido. Os discípulos que eram pescador, eles largaram tudo, agora também começa a ter perseguição. Então, nosso prêmio é Jesus, o único Salvador. Hoje é um culto de missões. Deuteronômio diz assim, usando ali o escritor dizendo assim: escolhe, pois, a vida para que viva, ou a maldição. Nessa noite eu quero perguntar para cada um de nós: qual nós escolhemos, a vida para que viva ou a maldição? Eu costumo falar para o menino, quando nós estamos embaixo da vontade de Deus, nós estamos, é aquele que diz no Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está embaixo das asas. Quando nós estamos embaixo da vontade, no centro da vontade de Deus, nós estamos embaixo da vontade de Deus, no centro. Deus está nos guardando. Aí pode vir setas durante o dia, nós não atingimos. Às vezes até você era para você estar trabalhando e vindo para a sua casa, era para acontecer alguma coisa, Deus te guarda. Uma enfermidade era para te pegar, Deus te guarda. Existe, às vezes, vem uma turbulência na nossa vida, aí Deus não que Deus não vai te guardar, Deus permite que você passe. Só que quando eu falo na frente, Deus te dá vitória. Todas as lutas que Deus dá para você e para mim, Deus dá vitória. Diferente da pessoa que não tem Jesus. Eles têm tristeza, eles choram, as coisas que eles estão para projetar para dar certo não dá, vai indo de mal a pior. Então nessa noite, posso fazer uma oração? Marcos, eu quero perguntar para você se já é cristão, se já aceitou Jesus, se professa Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você, através dessa palavra. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós não temos o poder de convencer ninguém, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Ele convenceu a mim, convenceu ele, convenceu cada um de nós aqui. Cada um é o Espírito Santo. Essa palavra que nós temos ouvido até agora, ela limpou alguma coisa que estava no meu coração, em cada coração aqui. A Bíblia fala assim que Deus, através da palavra, ela nos limpa. E quem perdoa os nossos pecados é só Jesus. Não é o José, não é o Pai, não é o pastor.
Você veio aqui hoje. Deus sabe o que passa no seu coração. Vocês devem. A pergunta é: você quer aceitar isso em Jesus? Comune com os seus filhos. Ô, glória a Deus. Olha bem a você ver. A Bíblia fala por causa do Marcos vai abrir 3 dias. Eu gravo aqui, vou deixar. Você tá gravando? Não, eu gravo aqui, vai lá. Por causa do novo Ah, não, Marcos já tá. vai abrir 3 dias no céu. Quando o pecador se arrepende. Por causa do Marcos, vou repetir de novo, vai haver 3 dias. Assim, vendo no caminho. É isso que quando fala da ovelha, Vai sair já. as 99 juntas caminham no deserto e uma só procura. Muito mais vale uma justa diante do Senhor. Marcos, eu vou orar para a sua vida. Eu vou pedir para Deus, como nós vamos pedir aqui para Deus, escrever o seu nome no livro da vida. Daqui para frente, Deus vai te guardar. Grava isso. Deus sabe o que está no seu coração. A tristeza que está no seu coração. Então, Deus sabe. Deus sabe. O seu coração como que está. E você veio no dia certo, na hora certa. Eu te falo, faz um propósito com Deus. Não é por acaso que você entrar por essa porta e receber Ele. Vai ser difícil a caminhada para você, mas eu te falo uma coisa. Deus vai estar com a proteção sobre a sua vida. Glória a Jesus. Eu acredito que você é uma pessoa que Deus escolheu. E algumas pessoas que falam, pode até ter vergonha de você, Deus não te vê quem você é. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no teu nome, eu lhe peço no teu nome, Senhor Jesus. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor Jesus. O Senhor sabe e conhece as necessidades do coração, Senhor. Cobre ele com teu sangue, Senhor. Repreende todo mal, toda obra, toda maldade, Senhor, que permeia sobre a vida deles, sobre a família deles, Senhor. Eu lhe peço no teu nome, Senhor Jesus, o anjo do Senhor venha acampar sobre eles, Senhor. Venha tirar todos os desejos do mal, Senhor Jesus, do coração deles, Senhor. Toda seta aprisionada sobre eles, Senhor, laço de morte. Eu repreendo no teu nome, Senhor, determina a tua bênção em favor da vida deles, Senhor. Abençoa a planta dos pés deles, Senhor, a entrada e a saída, Senhor. E que ele venha ser um vaso, Senhor, usado nas tuas mãos, Senhor. Ajuda, Senhor Jesus, nos dias difíceis que virão sobre a vida deles, Senhor, Pai. Pai, eu lhe peço que o sacrifício do Senhor não foi em vão, Senhor. Da força e da graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.